Você com certeza conhece esta marca, Quaker. Em todas as prateleiras do nosso país, em todos os supermercados e vendas, você vai encontrar essa caixinha, Aveias Quaker. Esta empresa tem uma história com Deus e é um mistério que eu vou te contar agora. O fundador da Quaker era um homem chamado Henry Crow. E ele, quando tinha 9 anos de idade, viu o seu pai morrer de tuberculose. Era uma doença fatal. E o pai dele morreu. Aos 9 anos, portanto, uma criança ainda, ele perdeu a referência de pai. E o tempo passa, não é? Ele queria ser um pregador do evangelho. Ele sonhava em fazer missões na África, pregar no Oriente Médio, na China, na Europa, na América do Norte, na América do Sul, na Amazônia. Esse era o seu sonho. Ele queria ser um pregador. Mas, aos 17 anos de idade, o Henry pegou a mesma doença que matou seu pai. Ele ficou tuberculoso. E aí, com aquela doença que praticamente devastou os seus pulmões, durante 7 anos ele ficou lutando contra a enfermidade, contra a tuberculose. Não é? O pai dele tinha morrido disso. Então ele queria viver. 7 anos doente, 7 anos sofrendo, tossindo sangue, horrível, horrível. Mas ele sobreviveu. Ele não morreu de tuberculose. Mas, quando ele ficou sarado, ele não tinha mais pulmão. E um pregador do evangelho, um pregador da palavra, tem que ter bons pulmões. E ele não tinha nem ar no pulmão, coitado. Ele falava com dificuldade, ele respirava com dificuldade. Então ali foi destruído o seu sonho de ser um pregador do evangelho, de ser um missionário na África, na América Latina, na Europa, etc. Ele ficou muito triste. Mas ele tinha profunda admiração pelos pregadores do evangelho. E na época dele, tinha um grande evangelista chamado Moody, Dwight Moody. E ele foi assistir uma palestra do Moody lá na cidade dele, em Cleveland. Enquanto ele estava ouvindo a pregação que o Moody fazia, ele ficou tão frustrado. E de repente, o pregador para a mensagem e diz assim: o mundo ainda está para ver o que Deus pode fazer na vida de um homem, de uma mulher, totalmente dedicados a Ele. Ele escutou aquilo, sentiu algo diferente e fez uma oração. Ali no auditório, ele fez uma oração. Ele disse assim para Deus: meu Deus, eu não posso mais ser um pregador. Eu não tenho mais pulmões. Eu não tenho mais ar nos meus pulmões. Mas eu posso ser um bom negociante para o teu reino. Se o Senhor me abençoar financeiramente, se o Senhor me abençoar como empresário, se eu ganhar dinheiro, se eu me tornar uma pessoa rica, eu prometo financiar pregadores como este Moody aí, que é um ganhador de almas. Eu prometo dedicar grande parte da minha riqueza a pregadores como o Moody. E Deus ouviu. Deus concordou. E veja como Deus começou a trabalhar na vida do Henry Crow. Ele estava andando na rua e viu um moinho velho, decadente, moinho de trigo, à venda. Ele pensou: eu vou ver quanto custa esse moinho. E os donos do moinho estavam desesperados, porque o negócio havia falido, era um fracasso. E o moinho tinha muitas dívidas, um passivo enorme. Eles queriam vender
para o primeiro que aparecesse. E entra lá o Henri, querendo falar com os donos para ouvir uma proposta. E os donos daquele moinho falido pensam assim: ainda bem que apareceu um laranja. Vamos descarregar nele todas as nossas dívidas, vamos livrar o nosso patrimônio particular, vamos vender tudo para ele. E venderam baratinho para ele, mas ele teve que assumir todo o passivo. Aí o Henri orou a Deus: Senhor, lembra do voto que eu fiz? Me ajude a prosperar com este moinho. Me ajuda a pagar essas dívidas. Me ajuda a ganhar dinheiro, porque eu vou começar sendo dizimista. Vou dar o dízimo de tudo que este moinho ganhar. E eu pretendo, sendo um homem de sucesso, usar a fortuna que eu vou ganhar para financiar pregadores como o Moody. Já que eu não posso mais ser um pregador, eu vou financiar pregadores. Aí, olha só, escute isso. Ele pôs o nome no moinho de Quaker. Uma palavra estranha, inclusive aqui no Brasil, né? Que significa pureza, integridade, honestidade. E ele colocou este nome na empresa, Quaker. E aí, Deus começou a abrir as portas. Veja, na mão dos ímpios era um moinho falido. Mas na mão de um homem comprometido com Deus, aquele moinho se tornou um fenômeno, um sucesso de vendas. E aí, o Henri começou a ganhar muito dinheiro. Primeiro, ele dá o dízimo. Depois, ele dá mais 10%, uma oferta igual ao dízimo. É a chamada oferta alçada. E as aveias Quaker começam a ter uma aceitação inacreditável. Todo mundo começa a consumir aveia Quaker. A marca se espalha pelos Estados Unidos, depois pelo mundo e chegou aqui no Brasil. Aqui no nosso país, as aveias Quaker chegaram no início do século XX. Como que pode, hein, para o povo brasileiro, um alimento, não é, totalmente diferente da nossa cultura? Como que pode uma marca com um nome tão esquisito, Quaker, parece um pato falando, quá, quá, né? Como que pode uma marca dessa aqui no Brasil se tornar rapidamente líder de vendas? Como é que você explica isso? Aí as aveias Quaker no Brasil deslancharam, começaram a crescer muito. A empresa do Henri começou a faturar muito também no Brasil e no restante do mundo. Na América, então, nem se fala, não é? Coisa maravilhosa. Aí, aqui no Brasil, no ano de 1981, as aveias Quaker compram a Toddy do Brasil. Toddy, aquele achocolatado, que era conhecido, mas não era grande coisa. E o que a Quaker lança no nosso país? O Todinho. Esse produtinho aqui, minha gente, virou febre entre as crianças brasileiras. Olha só, fenômeno de vendas. No ano 2000, a Quaker foi vendida para Pepsi. Sabe por quanto? 13,9 bilhões de dólares. Muito dinheiro, não? Quase 14 bilhões de dólares. Coisa inacreditável. O Henri Crow, antes de morrer, ele disse assim: eu desafio você a pensar em grandes coisas para a glória de Cristo. Olha que conselho. Você tem que pensar em crescer no seu negócio, na sua carreira, no seu trabalho, na sua profissão, mas tendo Cristo em mente. Tudo para a glória de Cristo. E ser fiel. Fiel nos dízimos e fiel nas ofertas alçadas. Se o Henri
construiu esse império gigantesco que depois foi vendido por quase 14 bilhões de dólares. O que Deus não pode fazer com você? Eu vou repetir aqui as palavras que o Henri escutou quando ainda era jovem e estava lá no auditório em Cleveland assistindo a pregação do Moody. O Moody parou a mensagem, o que foi que ele disse? O mundo ainda está para ver o que Deus pode fazer na vida de um homem, na vida de uma mulher, totalmente dedicados a Ele. Faça isso. Quando Jesus disse, ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura, não foi só para mim, não, ou para os discípulos lá, foi para todos os cristãos. Então, esse é o desafio. Comprometa a sua vida, o seu trabalho, os seus negócios, a sua empresa, o seu comércio. Comprometa com a causa de Cristo. Porque o mundo ainda está para ver o que Deus pode fazer na vida de uma pessoa totalmente dedicada a Ele.